Olá, pessoal do sétimo ano, professora Sádva, estamos reunidos para mais uma aula. Deixando bem claro para vocês, nós podemos observar aqui uma pessoa fazendo experimentos. Então, química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, composição e a transformação da matéria, levando em consideração que é matéria. Mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, deixando bem claro para vocês. E simplesmente a matéria, além dela, ela pode ter dimensões limitadas. Neste caso, será o corpo. Então, a porção limitada da matéria eu chamo de corpo. E, levando adiante, esse corpo com uma função específica, eu chamo de objeto. Então, o corpo possui uma finalidade específica e teremos, então, um objeto. Mas o que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Levando em consideração que a matéria ela pode ter dimensões limitadas. Nesse caso, será um corpo. Então, o corpo ele é a parte limitada da matéria. E o corpo, quando ele apresenta finalidade específica, nós teremos então um objeto. Temos aqui exemplo de matérias. A madeira, o vidro e o ferro são exemplos de matérias. Simplesmente, corpos. Eu posso pegar um pedaço de madeira, um caco de vidro, uma barra de ferro. São exemplos de corpos. E simplesmente objetos, que é o corpo com a função específica. No caso, uma cadeira de madeira, ou um copo de vidro, ou um balanço de ferro, são objetos. Então, essa primeira imagem aqui, eu tenho, no caso, matéria. Essa segunda imagem é um corpo, uma tábua de madeira. E essa terceira imagem, simplesmente, o objeto, que é a cadeira. Toda matéria ela é constituída por partículas minúsculas, menores, e nós chamamos de átomos. Então, os átomos, eles apresentam duas partes fundamentais. Nós temos o núcleo, que é essa parte aqui, ó, certo? E a eletrosfera, que é essa outra parte aqui. O núcleo é interno, aqui, ó, dentro, e a eletrosfera é essa camada aqui de fora. Então, as partículas fundamentais que constituem os átomos são prótons, certo? Nêutrons, aqui os nêutrons, e os elétrons. O núcleo, dentro do núcleo do átomo, nós encontramos, certo? Os prótons e encontramos os nêutrons. Enquanto na nossa eletrosfera, essa camada de energia aqui, ok? Que simplesmente aborda os prótons e os nêutrons, são chamados, que é chamada de eletrosfera, nós encontramos os elétrons. Vários estudos eles permitiram determinadas características físicas das partículas atômicas fundamentais, tais como carga elétrica relativa e massa relativa, que podem ser observadas na tabela a seguir. Eu coloquei uma tabela, e nessa tabela aqui tem a massa e tem a carga relativa. Vou começar pelo próton, que está lá no núcleo. Ele tem massa, certo? Positiva, no caso, né? Massa 1, e o nêutron, massa 1. O próton já tem carga positiva, mais 1, e o nêutron, como o próprio nome já está dizendo, não apresenta carga. A massa do elétron, ela é menor do que a do próton e do que a do nêutron. Por quê? Dividida por 1836, essa massa. E a carga será negativa.
Então, a massa do elétron, como está aqui, ó, é desprezível. E não podemos afirmar que o mesmo não tem massa. Simplesmente tem massa, mas com relação ao próton e com relação ao nêutron, em um valor bem menor. Então, o elétron, no caso, tem uma massa que é aproximadamente 1836, como eu falei anteriormente, vezes menor que a massa do próton. Adiante, nós temos aqui que os átomos, por sua vez, eles reúnem-se em grupos e esses grupos são chamados de moléculas. Então, no caso da substância água, por exemplo, as moléculas, elas são formadas por átomos. Então, nós temos aqui, ó, 2 átomos, né, do elemento hidrogênio ligado a um átomo do elemento oxigênio, formando assim aquela formulazinha que todos vocês conhecem, a chamada H2O. Então, fica o meu eterno abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.